Fica de boa aí, meu. Que foi? Hi, girls. Tô me sentindo muito blogueira de beleza aqui. Não sei porquê, do jeito que eu tô deitada assim, vou balançar o pezinho. Olha esse gato. Ai, meu Deus. Bom, enfim, ignora aquele tanto de entulho que fica lá atrás, tá? Não é minha intenção, só. Não quis organizar. Enfim, agora pra uma introdução um pouco mais apropriada. Oi, galera, tudo bem? Bem-vindos ao Chá com Pera, eu sou a Clara Pera. Eu passei por um longo período na minha vida de construção de identidade e é claro que isso é normal pra uma pessoa que acabou de sair da adolescência praticamente, mas eu tava, é claro, altas horas da madrugada, acordada, só pensando, olhando pro teto, e me veio esse termo na minha cabeça chamado pessoa espelho. E de início eu não entendi muito bem porque esse termo apareceu na minha cabeça, mas depois eu comecei a reformular e eu entendi mais ou menos o que significa e eu quero compartilhar isso com vocês. Bom, imagina um espelho. Você tá na frente desse espelho. Você se vê, não é? Quando você dá um tchauzinho pro espelho, o espelho dá um tchauzinho de volta, ao mesmo tempo que você. Se você coloca um objeto na frente desse espelho, esse objeto aparece na frente do espelho. Acho que você sabe como o espelho funciona, né? Não preciso ficar explicando. Mas aí eu fiquei pensando, o que é o espelho quando ninguém tá olhando? O que acontece com o espelho se você colocá-lo numa casa vazia? O que acontece com o espelho se você o coloca numa sala branca? Ele é só um amontoado de areia? Ele tem alguma essência? Ele tem alguma consciência? Se o espelho tivesse consciência, sentimentos, emoções, o que ele sentiria sobre ser um espelho? Hoje em dia, eu não me sinto mais tão espelho quanto eu costumava, mas eu já fui uma pessoa extremamente espelho. Eu vivia como um espelho. Eu passei por uma crise de identidade tão grande na minha vida que eu realmente acho que eu consegui superar, mas ainda assim é uma questão que alugou um triplex na minha cabeça ultimamente, porque eu cresci sem um norte do que eu deveria ser. Eu cresci como um reflexo de tudo que estava à minha volta. Isso é uma coisa que até meu terapeuta explicou pra mim e, sinceramente, a maioria das coisas que eu falo aqui nesse canal são coisas que o meu terapeuta me disse em algum momento, porque sozinho eu não consigo ter esses pensamentos. E eu não vou lembrar exatamente o termo que ele usou, mas basicamente eu era uma criança quase pedindo esmola. Eu era uma criança que estava sempre com as mãos estendidas, pedindo atenção, pedindo validação. E uma criança que se sente sozinha e faz de tudo para ser aceita é uma criança espelho. Geralmente crianças não se encaixam nessa categoria de pessoa espelho porque a maioria das crianças não está preocupada com a identidade. Só um parênteses aqui, eu peço perdão se você ouvir um cachorro latindo lá fora. Eu não sei o que está acontecendo hoje. Então, crianças geralmente não se preocupam com identidade, mas eu era uma criança que já estava me preocupando com isso desde muito cedo. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia quem eu queria ser, porque eu estava constantemente buscando validação das outras pessoas. E a única forma de ser aceita, que eu encontrei pelo menos, era imitar as outras pessoas de alguma forma. Refletir ações, emoções, falas, tal qual um robô. Mas dentro do quarto, dentro da casa vazia, dentro da sala branca, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia qual era a minha verdadeira essência, porque eu nunca tentei buscar para começo de conversa. A única coisa que eu tentei buscar foi a validação. Só que um espelho não recebe validação por ser um espelho. As pessoas olham para os espelhos para se enxergarem. No espelho a pessoa consegue enxergar os próprios defeitos, as próprias qualidades, mas ela não enxerga o espelho de fato. Quando você olha para o espelho, você pensa no espelho? E é claro que isso tudo é uma metáfora. Na verdade,
Eu tô falando de pessoas, até porque espelhos não têm consciência, mas pessoas espelhos têm. Mas as pessoas geralmente nunca nem tentam enxergar o que está se passando na consciência de uma pessoa espelho. Porque elas não estão enxergando o espelho, elas estão sim enxergando. Elas estão enxergando o que o espelho pode entregar de útil na vida delas. Elas não estão pensando na essência do espelho, o que o espelho pensa, o que o espelho sente. Uma vez uma pessoa me perguntou: você consegue se descrever como pessoa sem me dizer o seu nome, a sua idade, o que você faz da vida, o que você gosta? E eu me encontrei sem resposta, porque eu não consigo pensar em nada que descreva a minha essência sem pensar no que eu gosto, nos meus interesses, no meu trabalho, no meu estudo. Na época, eu ainda não fazia ideia de quem eu era e do que eu deveria estar fazendo. E eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia talvez eu consiga responder, mas ainda assim é muito difícil para qualquer pessoa se definir em algumas palavras ou definir a própria essência dessa forma. Eu acho que eu tô até fazendo um bom trabalho em me entender como pessoa e não exatamente me definir, mas ser eu mesma e fazer escolhas que condizem com os meus valores. Mas eu ainda sinto que às vezes eu começo a voltar para essa posição de pessoa espelho, porque não tem jeito, eu cresci sendo essa pessoa e sair de algo que demorou anos para construir também leva anos para desconstruir. Então é um processo, mas é um processo que vale a pena. Às vezes eu ainda sinto aquela vontadezinha de agradar todo mundo, sabe? Aquele medo da rejeição e de me tornar um espelho vazio. Aquela ideia errada que a gente tem de que outras pessoas podem nos completar. Mas se você sente que você tá nessa posição, que você é uma pessoa espelho, saiba que você é completo e você não é vazio. Mas não vai ser agradando outras pessoas que você vai encontrar a resposta. Você vai precisar passar por muitas situações desconfortáveis. Acredite, eu sei. Talvez ainda tenham muitas crises de identidade por vir, mas eu juro que vale a pena no final. Toma esse conselho de uma pessoa que tá meio que do outro lado dessa questão. Apesar de que eu ainda tenha crises, eu sinto que eu já consegui vencer muita coisa na jornada da identidade. Então, por mais atraente que possa parecer, não tente ser um espelho. Tente ser você. Se você tem algum relato, alguma história ou algum problema ou crise que você está tendo e você não tem ninguém para ajudar, você pode me mandar um e-mail para esse endereço aqui e eu prometo que vou tentar ajudar em vídeo. Eu tô querendo fazer esse vídeo acontecer, mas eu preciso de mais relatos para formar um compilado. Então, se você tiver alguma coisa, pode mandar. Vai ser tudo anônimo, vou censurar seu nome bonitinho e vai ser bem legal. Eu não gosto muito de ficar pedindo like e inscrição todo vídeo, porque parece uma coisa meio superficial pro tipo de vídeo que eu tô fazendo, mas eu preciso falar, senão vocês esquecem. Então não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Dá uma olhada lá no meu Instagram também, que eu posto algumas coisinhas lá e você pode ter um contato mais direto comigo. Os vídeos que saem aqui também saem lá no Spotify em formato de podcast, mas 1 horinha antes dos vídeos que saem aqui. Então dá uma olhada lá. Tudo isso que eu tô falando vai ter informação aqui na descrição, então você pode só dar uma olhada também. E se você também tem alguma perspectiva sobre o que eu falei nesse vídeo aqui, não deixa de comentar. Eu adoro quando vocês comentam e eu gosto de responder e eu gosto das visões de vocês sobre o que eu falo aqui. Então é isso. Como sempre, eu tô falando demais. Um beijo. Tchau.